Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade, né, ao assunto que a gente está tratando dentro do nosso livro didático, né? Na aula passada nós falamos a respeito da natureza humanizada, tá? Vimos alguns aspectos importantes aí da relação antrópica, né, com a natureza, ou seja, da relação das ações humanas, né, do homem com a natureza. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas correntes ambientalistas, né? Relacionadas com essa questão do contato, da relação, antes mesmo da gente entrar na questão da origem e evolução do planeta Terra, né? E vamos falar um pouquinho das correntes ambientalistas, que é muito importante esse lado teórico, tá bom? Então, olha só, pessoal, à medida que os objetos, né, técnicos se multiplicam, surgem as preocupações ambientais. Nós vimos isso quando tratamos a respeito do processo de ação do homem na natureza, né, no capítulo anterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1872, surgiu a corrente ambientalista conhecida como preservacionismo. Tá? O que era? Ela era responsável? Ela era responsável pela delimitação dos primeiros parques de preservação de natureza no mundo. Né? De acordo com os preservacionistas, né, essa corrente de pensamento, os ambientes naturais eles devem permanecer intactos. Então, existe uma diferença entre conservação e preservação. Né? Preservados de qualquer tipo de manipulação humana, né? Independentemente da utilidade que seus componentes possam ter para a humanidade, né? Pois representam aí partes do mundo, né? Os espaços naturais do mundo primitivo, tá? Então há necessidade de haver essa preocupação, né, em preservar e manter intacto aquele ambiente. Então, a partir do século XX, por exemplo, elementos naturais essenciais para a manutenção da vida aí continuaram a ser seriamente ameaçados à medida que o sistema, né, que nós vivemos, que é de extração de recursos naturais, ia avançando, né, diminuía esses espaços, né, mais naturais ou primitivos, tá bom? Isso fez aparecerem novas formas de relações entre a sociedade e a natureza, tá? É o caso, por exemplo, da ecologia profunda. Então, essa corrente considera que a complexa teia da vida que existe no planeta possui valor em si mesmo e defende a drástica diminuição das ações humanas sobre os sistemas terrestres, né? E, consequentemente, seus impactos, tá? De um modo aí a garantir que estes não interfiram na existência e na diversidade das demais espécies que compartilham no planeta. Então, são correntes de pensamento aí que mantêm uma postura, né, uma visão de preservação intensa, né, sem a ação do homem na natureza. Nessa mesma direção, dentro dessa mesma divisão, surgiu, né, a chamada hipótese ou teoria de Gaia. O que é essa teoria de Gaia? Ela enxerga a Terra, né, como um sistema natural complexo e autorregulável que inclui todos os seres, né, todos os seres vivos, seja vegetais, animais, o homem, né, cujo equilíbrio desse sistema, né, estaria sendo intensamente afetado pela sociedade humana e o desenvolvimento das suas técnicas ao mesmo tempo, ou seja, as ações antrópicas que nós falamos na aula anterior, dentro da parte de natureza humanizada, tá? Então, essa hipótese ela sugere que o planeta, como um ser vivo, né, sugere o planeta como um ser vivo, onde tudo se encontra interligado numa imensa teia de relações, né? Uma vez que essa teia de relações é importante para manter o equilíbrio, né, desse sistema, tá? Com relação à corrente ambientalista conhecida como conservacionismo, acredita que a intervenção humana nos ambientes naturais deve acontecer por meio de um manejo que vise a proteção de modo a minimizar os impactos, tá? Ou seja, o homem pode agir na natureza desde que de forma que nós chamamos e conhecemos atualmente sustentável, tá? É o chamado desenvolvimento sustentável, tá? O homem pode agir, extrair o que ele necessita da natureza de uma forma equilibrada, tá bom? Essa é a corrente conservacionista, tá? Então, o conceito mais utilizado aí pelos organismos internacionais, como a ONU, é esse desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, né? Que defende aí a utilização dos recursos naturais sem esgotá-las, de uma forma equilibrada, como eu estou falando aqui para vocês, a fim de não colocar em risco a nossa existência e também a existência de futuras gerações, né? Essa proposta ela pretende harmonizar os objetivos de desenvolvimento econômico, tá? E a conservação ambiental. Né? Então, a ideia é garantir o equilíbrio
entre a economia e o meio ambiente, tá? Muitos ambientalistas consideram essa teoria incoerente, pois o modelo de desenvolvimento econômico, tá, consumista atual causa inevitavelmente impacto no equilíbrio planetário, né? Por conta do sistema, né, como eu falei para vocês, o sistema ele não dá o tempo necessário para que o planeta ele possa repor esses recursos, né? Então, segundo ambientalistas, eles falam que o sistema ele retira muito mais, né, do que o planeta possa repor, tá ok? De fato, os altos padrões aí, né, de consumo do mundo desenvolvido estão sendo introduzidos no mundo em desenvolvimento, tá? O que evidencia a necessidade de mudanças no padrão de consumo mundial para um desenvolvimento mais sustentável, tá? Então, essa é a ideia que eles não acreditam, grande parte dos ambientalistas, eles não acreditam que essa questão possa ter um equilíbrio entre desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável. Bom, de qualquer forma, pessoal, a maioria concorda que é necessário, né, conciliar aí o crescimento econômico e o desenvolvimento social, né, com a conservação ambiental. Tudo isso através de uma conscientização humana, né, da população a respeito dessa extração, não deixando sobrepor o ter em relação ao ser, né, garantindo um certo equilíbrio, né, dentro das ideias aí de pensamentos, né, ambientais, tá? Um equilíbrio entre as ações humanas ou ações antrópicas e, na realidade, os recursos disponíveis aí na natureza, tá ok? Pessoal, logo abaixo aqui nós temos algumas questõezinhas, tá? Vou passá-la para vocês, vou encaminhar também para o sala virtual de geografia do primeiro ano, tá bom? Para vocês estarem observando e analisando, né, fazendo uma revisão, uma reflexão a respeito do que a gente trabalhou nesses 2 tópicos aí de aula do livro, tá bom? E estou aqui à disposição de vocês de forma online pelo WhatsApp para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem a respeito do conteúdo, ou mesmo a respeito da própria atividade que vai ser encaminhada para vocês, tá ok? Até a próxima, fiquem com Deus.